Tô de volta com o nosso Vida Melhor e hoje a gente vai parar um pouquinho para pensar na nossa cabeça, que muitas vezes funciona bem, né? A gente se sente bem, mas em alguns momentos, por alguns motivos, a gente desestabiliza. E aí entra num processo de neuras, acaba ficando aquela pessoa neurótica. Muitas vezes você mesma pensa, fala, nossa, eu tô ficando neurótica. Mas o que muitos não sabem é que a neurose é uma disfunção psicológica que pode avançar vários graus de intensidade e até se apresentar de formas diferentes. E hoje, para a gente entender mais sobre esse assunto, também descobrir as diferenças entre neuroses e fobias, é que a gente tem a convidada querida Cíntia Roberta Conte, psicóloga clínica há 20 anos, atende no consultório adultos, casais, grupos. Ela é coach, palestrante, escritora. Mais importante é que é minha amiga. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos falar um pouquinho dessas neuroses. Eu, por exemplo, tô com uma neurose. Hoje que eu tô com uma saia que tá me incomodando, tô achando que tá curta. Vou ficar assim, ó, pra poder ficar à vontade. Não tá? Curta? Bota essa câmera aqui de lado que eu tô achando que essa saia não desce, ela para. Vamos lá, Cíntia. Tudo bem? Falar sobre essas neuroses eu acho que é super importante e deixa todo mundo mais tranquilo, né? Quando a gente entende o que é, entende que a gente pode trabalhar e lidar com ela, acho que a gente já começa num processo de caminhada para uma vida melhor. É importante quando a gente começa a pensar em assuntos relacionados à nossa alma, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, é sempre lembrar que esses sentimentos, eles nos acompanham desde a infância, né? Então, muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente está aqui com uma raiva e que essa raiva é só produzida pelos acontecimentos de hoje, né? E a gente precisa pensar que a gente faz parte de uma história. Então, muitas vezes eu estou com uma raiva hoje, mas ela vem me acompanhando já há anos, né? E aí, o que acontece? As neuroses saem exatamente porque o ser humano ele quer ser perfeito, né, Cláudia? A gente tem essa necessidade de ser muito certinha, de ser muito perfeita, de ser a melhor. E a gente precisa abandonar, né, esses estereótipos que a gente vai criando para nós mesmas e saber que nós somos seres humanos, como qualquer ser humano, a gente tem as nossas imperfeições, a gente tem os nossos erros, a gente comete um montão de erros e não ter medo de olhar para esses sentimentos que não são tão agradáveis. Muito legal a gente ouvir isso, muito bom, de forma tão simples, rápida, a gente entender o que é que faz a gente uma pessoa neurótica, né? E quando você falou assim, da gente entender que a gente tem erro, que a gente é ser humano, aí eu fico pensando da importância da gente se aproximar mesmo de Deus, entender que perfeito é só Deus. E quando a gente se afasta, a gente acaba esquecendo disso e a gente se sente um semideus e aí fica buscando perfeição. Então é bom mesmo a gente sempre fazer essa busca para estar sempre redimensionado, entender que a gente é humano, né? Temos erros, temos defeitos. Eu gosto de chamar que nós temos os nossos monstros internos. Os nossos monstros internos, o que são? Nada mais são do que aqueles sentimentos negativos que a gente tem, que traz desconforto, a raiva, a inveja, os ciúmes, a ira, o preconceito. São todos sentimentos que todos os seres humanos têm. É interessante a gente ouvir também isso, todos os seres humanos têm. Porque muitas vezes a gente aponta o dedo para o outro e esquece que a gente também tem. Muitas vezes a gente tem dificuldade até de aceitação, porque acha que o outro tem coisas que são inadmissíveis, mas no fundo todos temos. A prova disso é que a gente assiste o filme e está aí cheio de personagens parecidos, novelas, até teatro. Até tem uma dica para quem gosta de teatro, a Andressa, ela foi até o Teatro Gazeta bater um papo com os atores da peça Neura, um espetáculo muito bacana. E ali, através da peça, a gente consegue também entender um pouco dessa neurose do dia a dia. Vamos ver esse bate-papo que a Andressa teve com eles. Eu vou te fazer uma pergunta e espero que você responda com a verdade. Já colocou alguma ideia fixa na cabeça que ninguém conseguiu tirar? Ou tem alguma mania? Pode ser de perseguição, de limpeza ou qualquer outra. Já? Então, sinto te informar que você tem uma neura. Você não está livre das neuras. E eu quero saber, pensa aí, você tem alguma neura? Mas eu tenho várias neuroses. Não gosto de deixar chinelo virado. Eu tenho meio que um toque de organização, de arrumar as coisas. Tenho um pouco de medo de palhaço. Gosto muito de remédio, tenho medo de avião. Me diz por que eu fui comer glúten na semana passada.
Acho que no mundo que a gente vive hoje, né, principalmente no Brasil, que a gente não tem uma tranquilidade, acho que eu desenvolvi algumas neuras. Por exemplo, esconder celular, esconder minhas coisas, medo de assalto. Eu acho que hoje o medo da violência é a minha maior neura, sem dúvida. Sou meio neurótico com limpeza, com arrumação, com as minhas coisas, assim, tenho muito cuidado com as minhas coisas. Então, eu acho que todo mundo tem. Eu descobri algumas neuroses e estou disposto a conhecer outras também. Eu acho que o tempo todo você vai criando coisas. O mundo está muito acelerado, né? Você abre 10 abas de conteúdo de internet e você sabe o que está acontecendo nas 10 e isso tem um preço. Uma hora você vai pirando com as coisas, né? Não, mas agora tu falou um negócio aí. Quando a mulher ama o cara, ela fica com o celular na mão. A mulher adora ficar com o celular na mão. Eu, Rediana, tenho uma certa paura de avião, de elevador, né? E toda vez que eu entro no elevador, eu observo que existem pessoas assim como eu. Porque todo elevador está escrito lá, capacidade 5 pessoas ou 7 pessoas. Só que, na verdade, não são 7 pessoas. São 350 quilos, ou seja, 5 pessoas ou 70 quilos por pessoa. Eu já peso 80, eu já peguei 10 para mim, você está entendendo? Então, assim, eu fico pensando, esse elevador vai cair. Então, esse meu medo de elevador, né, eu teatralizei e transformei numa cena. 60 da cheirinha, o senhor pesa? 78, tem a mala. 13 da mala, somando. E você, gordinho? 91. Que 91? Ah, todo mundo mente o peso. Tá, vamos por 120 aqui. Aqui. Nossa! 393 quilos, gente. 43 quilos a mais, é quase uma outra soninha sem silico. Eu aprendi que é muito normal, todo mundo é neurótico, sabe? Porque todas as vezes que eu fui marcar a cena, todos os atores falavam, menina, você fez essa cena pra mim. Eu aprendi que eu sou absolutamente normal. E que a gente deve rir da gente mesmo, né? Que demais, eu gosto muito de pensar nisso. Aliás, essa peça é maravilhosa, parabéns para toda a turma que está fazendo. Boa indicação, você que está procurando algo de diferente para fazer teatro é sempre muito bom, né? Mas ela falou uma coisa interessante, todos nós somos neuróticos? Todos nós, né, carregamos uma neurose, exatamente por essa coisa, essa busca dessa perfeição que não existe. Tem né? uma neurose mais frequente? Uma neurose, não, estatisticamente falando, não saberia te dizer, acho que não, assim. Mas tem as neuroses que se tornam realmente doenças mais problemáticas, transtornos mais problemáticos, né? Como toque. Aí já são umas questões mais aprofundadas, como você mesma falou no começo. Existem níveis, né? E a gente precisa identificar muito bem que nível que a gente está. Isso é muito importante, porque às vezes a gente também dramatiza demais, né? Ah, eu tenho toque porque eu gosto das coisas organizadinhas. Ok ter as coisas organizadas. O problema é quando isso se torna algo que começa a interferir na tua vida. Você deixa de receber gente porque você quer a tua casa sempre arrumada. Então, quando começa a prejudicar, aí já entra num nível de doença, já entra num nível de um transtorno que deve ser olhado com um carinho maior. Agora, a neurose, então, nasce da nossa necessidade ou crendice de que a gente pode ser perfeito. Mas tem dias que a gente está mais neurótico do que outros. Tem dias que a gente está cheio de mania e outros dias que a gente está mais relaxado. Então, essa busca de perfeição faz com que a gente faça o quê? É aí que nasce a neurose, né? É a negação desses sentimentos que a gente tem que são ruins. Então, é a criança que não sabe lidar com a raiva, né? Então, aí eu não aprendi a lidar com a raiva. Então, eu escondo esse sentimento porque eu só aprendo que a raiva é feio. Né? Então, eu vou esconder, eu vou jogando tudo para debaixo do tapete. Ou seja, eu vou colocando esses sentimentos que não são tão gostosos de sentir ou que não são tão agradáveis dentro de um porão, que a gente chama de porão da alma, né? E fica lá. Tem bicho, tem pó e a gente não visita mais. Aí o que acontece? Nesses dias onde eu tô mais irritado ou eu tô mais sensível, esses monstrinhos que estão lá no porão, eles resolvem sair. E aí, aquele dia que você briga com um funcionário, você fala, ai, meu Deus, ou você dá um tapa no seu filho e se percebe depois da situação, né? Ou seja, aquele monstrinho, ele tá ali. Se ele não for olhado, se a gente não resolver essas nossas emoções, uma hora ela nos pega, sai pelos poros. Não Olha tem que jeito, interessante. A gente vai aprendendo. Vê se você acompanha esse raciocínio aqui, vou ver se eu vou conseguir passar isso pra você. Quando a Cíntia falou assim, a nossa necessidade de ser perfeito, aí eu já imaginei, nossa necessidade de parecer que tá tudo certinho pros outros. Mas não é só isso. É da gente mesmo não gostar de lidar com alguns sentimentos que a gente considera sentimentos negativos, errados, ruins. Feios. Né? Então, sentir raiva é ruim, sentir inveja é ruim, sentir preguiça é ruim. Isso tudo a gente esconde. Ciúme.
O ciúme está muito aí também. E aí a gente vai transformar esse sentimento não trabalhado em Nas neurose. neuroses. De que forma, por exemplo? Aí cada ser humano vai ter, por exemplo, tem gente que tem medo de barata. E aí você pergunta, tá bom, barata é nojento, ok, mas às vezes tem gente que tem um medo muito, né? E às vezes é uma neurose de um problema com a autoridade. Então, por isso o autoconhecimento é importante, porque as neuroses, o inconsciente nosso, ele vai... É como se fosse um filme mesmo. Mas ele vai existe alguma transformando... relação, por exemplo, do medo de barata ou de um rato com a autoridade? Necessariamente Não. Então, algumas situações, algumas neuroses de medo pode estar vinculado a situações, por exemplo, que se falam. Mas tem algumas neuroses que não tem nenhum vínculo. A pessoa precisa, por isso que ela precisa entender a sua história, ela precisa entender seu sentimento. E mais que entender, a gente precisa se aceitar. Né? A gente precisa aceitar as nossas imperfeições, precisa olhar com muito carinho esses sentimentos, ficar no sentimento. Né? Quando eu percebo que eu estou com raiva, geralmente o que a gente faz, a gente nega. Né? Ai, não, deixa eu fazer outra coisa, eu vou buscar outra coisa para fazer. Fica um pouquinho, acolhe esse sentimento da raiva, não da situação que te gerou a raiva, mas o sentimento. Sabe o que eu estou sentindo? É genuíno, né? Esses sentimentos todos, ciúmes é genuíno. Então a gente precisa ser mais amoroso com a gente mesmo. É um sentimento, nasceu, tá aqui dentro, né? E olha que doideira, a gente às vezes realmente. Não, isso não me pertence, né? Quer jogar fora a todo custo, mas o negocinho tá lá. Tá lá. Tá incomodando. E se a gente não resolve, se tornam neuroses. Umas um pouquinho mais sociáveis e outras, às vezes, nem tanto. Bom, para a gente ter esse autoconhecimento, a terapia é o melhor caminho. Mas existem outras formas, porque não é todo mundo que tem acesso. Ontem mesmo a telespectadora falou, puxa, você leva médicos ao programa, esquece que a gente no SUS não tem acesso? Gente, eu sei que não é fácil, a gente está com um sistema de saúde terrível, caótico, mas eu ainda ressalto algumas coisas para você que está aí assistindo ao programa. A gente tem grupos de apoio gratuitos, fantásticos, que dão um resultado sensacional. A gente tem trabalhos de universidades com médicos também que funcionam muito. Então, não acomode-se só, eu fui até o posto e lá tá difícil. Dá uma olhada, dá uma pesquisada. Até a internet também tá aí para isso, né? Não só pra gente participar na rede social, metendo pau ou criticando, mas pra gente buscar solução. Vamos pensar em coisas boas pra gente mesmo, a nosso favor. Bom, existem outras formas da gente chegar a esse autoconhecimento, Cíntia? Existem algumas técnicas, existem leituras que nos ajudam, né? Você lê, você tem informação do que passa com você, é muito importante, mas mais do que isso, eu sempre gosto de dizer da importância de eu estar conectada comigo mesmo. Eu preciso saber o que está passando dentro de mim, né? Um exercício muito bacana, que eu adoro, é antes de dormir você reconhecer 3 sentimentos que você está tendo ou que você teve aquele dia. Então, você vai sentar para dormir, antes da tua oração e tudo mais, faz uma retrospectiva do seu dia e tenta identificar 3. Quando eu dou os treinamentos, quando a gente trabalha os cursos, sempre a teoria junto com muita vivência, né? Para a pessoa aprender a fazer. Então, tem gente que não consegue nenhum. Eu não sei dar nome porque eu sinto. Então, esse é o primeiro passo, porque se eu reconhecer os sentimentos bons, depois reconhecer os ruins também vem na sequência muito naturalmente, sabe? Porque eu já aprendi a me aceitar, eu já aprendi a abrir meu coração para mim mesma, sabe? E falar que tá tudo bem, né? Olha lá. Que bom, né? É bom a gente ouvir a Cíntia. Melhor ainda vai ser colocar em prática tudo isso que ela está ensinando pra gente. Olha, a Elide, ela diz assim, bom dia, meu nome é Elide, estou assistindo ao programa e sofro muito com tudo isso. Tá difícil, não estou sabendo lidar mais com isso tudo, medo de tudo, de doenças. Eu já tentei tomar remédios, mas nenhum me faz bem. Mexe com alergias e aí eu fico com mais medo. Quando eu estou trabalhando melhor 80%, mas agora eu estou desempregada e há um ano piorou de novo. Como é que vocês podem me ajudar? Aí ela disse que está passando por uma fase difícil, que é a menopausa. A menopausa realmente é uma fase complicada, né? A menopausa mexe com os hormônios, mexe com uma série de coisas. Falou um pouquinho de menopausa aqui. Então, aí já tem um agravante para o que ela sente. Mas se eu posso dar uma dica, ela se fazer a pergunta de onde ela acha que nasceu esse medo, sabe? Quando foi na história dela, quando foi na tua história que esse medo apareceu pela primeira vez? Sabe assim, se você consegue identificar na tua história como é que foi, que situação foi essa, né? Trazer
para o racional, as nossas emoções, nos ajuda muito. Então, fazer perguntas com relação ao medo para você mesma vai te ajudar a entender esses medos, porque tudo que a gente não entende se torna muito grande, né? Tudo que a gente não domina fica muito grande, tudo que a gente não olha e não encara de frente se torna muito assustador para nós. Então não tenha medo do seu medo, sabe? Olhe para ele, acolha esse medo, perceba onde que ele surgiu. Eu acho que é uma boa dica para você começar. Olha lá, tá? A primeira resposta já ajudou a muitas, né? Inclusive a Regina, que diz que tem medo de pássaros, tentar entrar em contato também para ver de onde é que veio esse medo. Agora aqui, olha, a gente tem uma telespectadora que diz o seguinte: boa tarde. Se eu vou dar um jantar na minha casa, nesse dia eu me estresso muito, porque quero que minha casa esteja perfeita, nada fora do lugar, que todos olhem e vejam que está tudo no lugar. Isso é normal? Eu tenho 38 anos. Ela não diz o nome. Isso é normal? É normal desde que não te incomode, mas pelo visto, se você mandou a pergunta, é porque deve ser num nível muito desconfortante para você. Então, tenta entender por que tudo precisa estar tão perfeito, sabe? Por que você não pode mostrar nenhuma falhinha? Não tem problema que a casa esteja um pouco desorganizada, né? E a casa, quando a gente quer a casa física muito perfeita, às vezes é porque aqui dentro está meio desorganizado, né? Então, busca organizar dentro de você para que você possa lidar tanto com as desorganizações internas como as externas. E tá tudo bem, viu? Deixar a casa um pouquinho desorganizada. Eu entendo essa telespectadora porque eu também sou um pouquinho parecida com você. E eu tenho trabalhado em mim a questão de entender que para quem vai à minha casa é muito mais gostoso que esteja um clima super relaxado, mesmo que as coisas não estejam impecáveis, do que chegue na minha casa e me encontre extremamente tensa, porque eu tenho que receber da melhor forma do mundo. Eu tô aprendendo a relaxar um pouquinho, mas é um dia de cada vez mesmo, vamos em frente. E isso que a Cintia falou é muito importante. Por que a gente quer tudo tão organizadinho? Será que não tá bagunçado dentro? Olhar pra dentro é sempre o melhor caminho, né? Sim. Eu volto já pra gente continuar conversando. Vamos continuar, tem muita pergunta, tem muita participação. Olha, vou abrir aqui direto. Cadê? Ih, gente, tá chegando aqui, tá embolando um pouquinho, que tá chegando gente participando da promoção para ganhar os convites da Dani Pink também. Que bom que vocês estão participando, fico feliz. Mas olha, aqui uma telespectadora de Curitiba, a Noeli, ela diz assim: oi, Cláudia, tudo bem? Sou tão neurótica que quando peço algo a uma pessoa e ela não entende o que eu quero, eu fico louca. Eu grito, eu berro, peço pra pessoa usar a cabeça, pensar exatamente o que eu pedi, mas fico com tanta raiva que chego a humilhar a pessoa. Que loucura. Depois eu me sinto muito mal, mas já foi. E tanta gente se identifica com você, viu, Noeli? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, ela já começa falando assim: eu sou tão neurótica, né? Então, a minha sugestão primeira, coloca um pouquinho mais de amor com você, né? Aceita, às vezes, essa imperfeição, sabe? Às vezes a gente põe os pés pelas mãos mesmo, né? Mas a outra coisa é a gente poder aceitar o outro como o outro é. Entender que ele não vai ter a minha cabeça, entender que ele não vai pensar como eu penso, entender que eu tenho que pôr um pouquinho mais de paciência e, se preciso for, pôr um pouquinho de meditação aí nessa sua história, para você poder, sabe, pelo menos nesse princípio, respirar, entender que o outro é diferente. Muitas vezes a gente acaba sendo um pouco narcísico, sabe? De querer que o outro seja exatamente como eu sou, você tem que pensar exatamente como eu penso. E às vezes nesse movimento a gente acaba até nem se expressando tão bem. Porque como você tem que saber o que eu penso, na hora que eu vou te explicar o que eu penso, eu explico mais ou menos. Eu não tenho tanta fineza nos detalhes, porque eu acho que você tem a obrigação de saber como é que eu sou. Então não seja tão dura com você mesma, porque é isso que você está fazendo com o outro. Quando a gente é duro aqui, a gente é duro fora também. Tá? Então, busca um pouquinho mais de amor, compaixão, generosidade, gentileza com você mesma. E aí você vai poder reproduzir isso com o outro também. Muito bom. A Lucy, ela gostaria de saber como lidar com o medo e a segurança de tomar decisões. Ela é uma pessoa indecisa e ela quer saber e de aprender. Existe algum curso? Eu me sinto incapaz. Essas indecisões geralmente são porque a gente morre de medo de fracassar. A gente tem medo de fazer alguma coisa errada, né? Então, peraí, deixa eu pontuar. Para os indecisos,
Para você que decide muda de ideia, para você que não está conseguindo tomar uma atitude, toma atitude e volta atrás, toma atitude e volta atrás. O que é isso? Medo de fracassar. Às vezes, medo de fracassar. E se eu tomar a decisão errada? E se eu fizer e não der certo ou não acontecer as coisas da forma que eu estou pensando? Fracassar faz bem, gente. Se a gente for olhar o bebê, né, para ele aprender a andar, ele toma tantos tombos, né? Por que a gente não se dá o direito de tombar, de cair? Aí me lembrei da atriz na entrevista com a Andressa, né, falando que a gente tem que aprender a rir mais da gente. Se a gente não fracassar, a gente não vai dar risada da gente mesmo, né? A gente tem que dar umas risadas, né? Olhar e falar, nossa, o que eu fiz? E tudo bem, tudo sabe? bem, né? Faz parte, né? Lógico que o fracasso traz, às vezes, um problema com a autoestima, a gente fica meio down, mas se a gente rir mais de nós mesmos, que aqui hoje fechou a porta, amanhã vai abrir, a gente toma decisões mais acertadas, sabe? Tem medo de tomar decisões? Escolhe uma e vai nesse caminho. Se der errado, tá tudo bem, volta para trás e vai pelo outro, tá bom? Leva uma vida mais light. Muito bem. Olha, o Vanilton, ele está fazendo uma participação, né, dando uma opinião. Ele diz, meu nome é Vanilton, sou diácono na Igreja Católica, com formação na espiritualidade monástica, que é justamente o que vocês estão abordando. Os monges chamam de demônios interiores que devem ser combatidos com o exercício das virtudes. Legal, pois somos levados sempre à busca da excelência e é preciso dar direito ao outro de errar, pois o erro se transforma no nosso pedagogo. Obrigado, parabéns, Deus abençoe. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz, até emocionada com a sua colocação. Obrigada por estar assistindo ao programa, estar acompanhando e estar validando o que a gente está falando aqui. Ele falou uma coisa que eu adoro, né? Quando a gente aprende com os nossos monstros, com os nossos sentimentos negativos e a gente permite que esse sentimento nos ensine, a gente sai da situação muito mais madura, muito mais seguro, muito mais autêntico e muito mais íntegro, né? Porque a negação de alguns sentimentos faz com que a gente fique cindido, né? A gente passa a viver uma forma que a psicanálise vai chamar de desassociação. Eu me separo de mim mesma, eu só aceito o que é bom, o que é ruim eu jogo fora, eu me sinto super pela metade. E quando eu sou metade, eu tenho inseguranças, eu tenho medos, os medos se tornam muito maiores, porque eu não estou inteiro. Então, quando eu torno esse sentimento, esses monstros que a gente está falando, esses demônios, meus professores, no sentido de olhar para eles de verdade e ver o que eles têm para me ensinar, eu fecho a minha alma numa coisa só. E sou muito mais inteira e muito mais verdadeira. Muito bom. A Alda, ela diz assim, eu tô assistindo, eu sou mãe de um autista de 20 anos. É tanta luta. Eu vejo que ele está pior e eu estou muito deprimida. Eu choro muito, eu não sei o que fazer. Ui. O autismo é uma doença que, para quem acompanha, né, os pais de um autista, é muito sofrido mesmo, né? Então, eu acho que, no teu caso especificamente, procurar uma ajuda profissional pode te aliviar demais. Eu acho que você precisa ter alguém diariamente, como você passa essa situação de estar com um filho autista todos os dias, ter alguém que você possa dividir essa dor, ter um espaço seu que você possa respirar, chorar, falar da dor, do sentimento que você tem com esse filho, vai te ajudar muito, né? Pelo que eu vi, você é do DDD 71, eu acho que é Bahia. Existem grupos de apoio e eu digo sempre, a internet, ela afasta muito a gente no sentido da gente ficar focado em celular, ela traz alguns males, mas ela traz muitos benefícios. E o maior deles é a gente ter acesso às informações. Entra na internet, coloca grupo de apoio a mães de autistas, bota síndrome de espectro autista. Você vai encontrar grupos de apoio, mães como você, que também sofrem, mas que encontraram um caminho, que são mais felizes e que estão conseguindo lidar melhor com tudo isso. Eu tenho certeza que isso vai te fortalecer. Não fique só, busque ajuda, tá bom? Agora aqui, a nossa telespectadora... Espera só um pouquinho que eu me perdi. Segunda-feira eu não vou usar o celular, eu vou trazer o tablet, né, produção? Olha, bom, não fala aqui o nome, deixa eu ler primeiro, vamos ver. Ela diz assim, fobias, medos, boa tarde, Cláudia e Cíntia. O meu problema é medo de desagradar. Quando pequena, meu pai brigava muito comigo na frente dos meus primos e primas, tios, e eu morria de vergonha. E quando eu não fazia o que meu pai mandava, ele dizia que tudo na minha vida ia dar errado. Ele gritava me chamando de burra e até hoje eu engulo sapos, morro de medo de enfrentar as pessoas. Eu sou indecisa.
medo do novo. O que eu posso fazer? Eu sempre me culpo por tudo. Ai, que vontade de pegar no colo, né? Tem gente que a gente esconde a vontade Mas, ó, de pegar a no gente colo, não vai né? pegar agora, mas assim, receba um abração gostoso, bem apertado mesmo, tá bom? Que coisa, né? Como a gente carrega a infância com a gente até a vida adulta, né? O importante nisso tudo, primeiro é você se conscientizar que hoje você já é uma mulher, que você não precisa mais carregar o seu pai com você, né? Muitas vezes a gente acaba carregando o outro, sabe? E nem tá mais falando, ou se tiver também, entender e recodificar a tua experiência de vida, né? O que você passou lá atrás, você era uma criança, era uma menina, você não tinha realmente conteúdos internos para se defender, mas hoje você tem, tanto é que hoje você ligou para o programa, você está buscando uma saída. Então isso é muito, muito importante, né? Entender realmente o que você passou e dentro da psicanálise a gente usa muito esse termo que é importante a gente matar o nosso pai e a nossa mãe interna. O que é isso? Matar essas vozes que tanto jogaram a gente para baixo, sabe? E trocar por o quê? Por vozes tuas. É importante que você se olhe de uma forma diferente, que você possa ver as tuas qualidades, enxergar e assinar embaixo as tuas próprias qualidades. E aí essas vozes dos seus pais, aí do seu pai, vai ficando cada vez menor e as suas vão crescendo dentro de você, fazendo você se tornar uma mulher muito mais livre. Que bom. A Shirley, ela diz assim, olá, tenho muito medo de baratas. Quando eu vejo, meu coração dispara e se alguém pegar e vir perto de mim, eu acabo sentindo falta de ar, é um desespero total. Eu chego a suar. O que pode ser isso? Tenha uma excelente tarde, abençoada por Deus. Obrigada, Shirley. Então, esses medos, barata, lagartixa, aranha, eles são muito... vem de motivos muito diferenciados, é como eu falei no começo do programa, né? Às vezes um medo de barato pode ser na história da pessoa, quando ela entende a sua história, o medo de uma autoridade que foi muito forte e aquilo fez a pessoa se sentir tão desintegrada, ou seja, tão insegura, que uma simples barata te dá tanto medo, tanta fobia. No seu caso, eu não sei, né? É importante aí, de se novo, conhecer. Então, ela olhando para essa história dela, pensando nessa autoridade... E ela entendendo que ela não é mais uma criancinha e que ela hoje é uma mulher e que ela é uma mulher cheia de qualidades, tem também seus defeitos, suas fragilidades, mas é uma mulher inteira, ela já consegue resolver um pouco dessa história, né? Isso, exatamente. A gente entrar em contato com essa criança interior, pelo que eu tô sentindo, é a coisa mais importante que a gente tem que fazer pra já. Já. Né? Porque a gente não é mais. Pronto. Aliás, ontem caiu a ficha aqui de uma coisa que eu falei no programa, quando a gente falava sobre climatério, menopausa, e que eu ouvi de uma amiga que tá fazendo muito sentido pra mim, é que a gente vai se transformando o tempo todo. E eu sinto muita saudade de quem eu fui quando criança, muito orgulho da adolescente, da jovem, mas agora eu tenho que aprender, entender e aceitar essa mulher que está passando por mudanças, transformações, em todos os aspectos, emocionais, físicos, né? E aí ela tem coisas boas, novas, por exemplo, mais serena, mais tranquila, mas tem coisas que não são tão boas se a gente compara com uma menina de 20, né? Então a gente tem que começar a entender isso e se aceitar nas fases que a gente vai vivendo. Que é bom viver. Demais. Gente, né? Se não for pra mudar, é pra gente não viver. Eu prefiro viver, né? E a gente vai mudando. Acabou o tempo? Acabou o programa? Não? Ah, meu pai do céu, só mais um pouquinho, uma perguntinha aqui, olha. A nossa querida Patrícia, do Paraná, ela pergunta, timidez é uma neurose? Eu sofro muito com isso. Eu tenho vergonha de perguntar, vergonha de tudo, e eu queria saber como superar essa timidez. Timidez é um traço de personalidade, né? Também aprendido, né? Ou seja, é alguma coisa que passou na infância, que teve uma experiência onde não conseguia se colocar muito bem, tinha muita vergonha, o outro era muito grande ou muito melhor que ela mesma, então ela foi se retraindo, foi se fechando. O que pode fazer, aí existem alguns exercícios para a gente acabar com a timidez, mas o mais importante é você se reconhecer, colocar... Eu gosto muito desse exercício, né? A gente colocar as nossas qualidades e os nossos defeitos, olhar para as tuas qualidades, valorizar as tuas qualidades, assinar embaixo as tuas qualidades e começar a se colocar. Porque não adianta falar, eu sou tímida, eu não consigo fazer nada, e ficar sentada, deixar a timidez te vencer. Você tem que vencer a sua timidez, sabe? É você que manda nessa história. Então, devagarinho, vai colocando metas para que você possa ir galgando e avançando na sua história e não só se justificando, sou tímida, não consigo.
consigo, tá? Então coloque uma meta hoje para daqui 15 dias, um mês e vai atrás, corre atrás, você consegue. Opa, muito bom. Cíntia, você vai voltar pra Colômbia quando? Vou já. Semana Hoje? que vem, não. Semana que vem? Ai, que saudade, que dó, que falta que ela faz aqui, né? Então, assim que você voltar pro Brasil, avisa, a gente vem. Seguramente. Tá bom? Tá bom. Por mim, você podia vir aqui Beijo. sábado, segunda, sábado não tem programa. Tinha que ter vida melhor, não tinha, gente? Todo Tá, dia? já, obrigada, viu? Peraí, deixa eu passar aqui os contatos da Cíntia, porque é legal também você seguir a Cíntia, ela dá sempre cursos, tá sempre proporcionando, mesmo que via internet, possibilidade da gente crescer, tá bom? Então é www.cinciarobertaconte.com.br. Tá aí no vídeo, ó. E o Instagram agora também a gente tá Qual que é o escrevendo. Insta? Cíntia Roberta Conte. Cíntia Roberta Conte. Então, Tá bom. vamos seguir pra gente aprender, porque, afinal de contas, obrigada. É Obrigada preciso eu. saber viver, não Isso é? aí.